Vamos dar início ao nosso estudo. Amado e querido Deus, queremos agradecer ao Senhor por nos permitir estar juntos mais uma vez. E louvamos, Pai, de todo o nosso coração. E ao estarmos juntos, queremos, através do estudo da palavra do Senhor, declarar o quanto o Senhor é grande, quanto o Senhor é tremendo, quanto a Tua palavra é fundamental para as nossas vidas, o quanto é um privilégio para nós estudarmos a palavra do Senhor. Por isso, Deus, eu quero te agradecer por este momento. Obrigado por cada irmão e irmã que se dispôs a estar aqui, a dedicar este tempo ao Senhor, a levantar e se alegrar no Senhor e poder manifestar com a presença como é importante, ó Deus, e fundamental a Tua palavra em nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito nos ensine, ministre ao nosso coração nesta manhã, ó Deus, que a carta de Filipenses se abra mais uma vez diante dos nossos olhos, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que possa encontrar, Pai, um lugar todo especial em nosso coração nesta manhã. Nos abençoe, Pai, neste sentido. Oramos entregando este tempo em Tuas mãos. No nome de Jesus, pedimos a Deus que o Senhor abençoe e ajude aqueles que estão com dificuldade. Oramos pelo Júlio, que o Senhor permita que ele consiga acertar o que for necessário. Enfim, Pai, queremos pedir a Tua mão sobre essas dificuldades também. Oramos assim, confiado no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Vamos estudar a carta. Alguns mandaram lá aquele pequeno exercício que eu coloquei há 15 dias atrás. Então, eu queria dividir nosso tempo juntos aqui em 3 momentos, né? Eu vou compartilhar 6 slides, né? Não são muitos, são apenas 6 que o Paulo colocou aí, que trata um pouquinho do contexto da carta. Isto é, qual é o pano de fundo da carta aos Filipenses. Depois a gente vai tentar dar uma olhada rápida, olhar um pouquinho com algumas implicações e aplicações nos 4 capítulos para nós, né? Olhar um pouquinho para cada um, tem lições tão preciosas para nós nessa carta, e aí no final a gente vai tentar um pouquinho aqueles que fizeram o exercício que eu coloquei há 15 dias atrás, tá bom? Aquele primeiro, algumas perguntinhas bem simples daquilo que Paulo coloca na carta, é mais um trabalhinho, né, para a gente nos obrigar, né, a estudar ao longo da semana e olhar para a carta que é alvo do nosso tempo no domingo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro slide aí que a gente coloca, né, é uma carta conhecida e para você só se posicionar um pouquinho, vai lá para Atos capítulo 16, né, que é o nosso pano de fundo, quando Paulo, na sua viagem, a gente vai ler algumas coisinhas lá de Atos capítulo 16, deixa ele aberto lá um pouquinho, continuamos falando dentro deste pano de fundo. O versículo-chave da carta é um versículo conhecido nosso, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, né? É talvez um dos versículos mais conhecidos também de muito crente aí, né? Salmo 23 e também Filipenses 4:4, que nos desafia, né, a alegria independente das situações, porque a gente conhece o pano de fundo da carta aos Filipenses, que é uma das cartas chamadas cartas da prisão, onde Paulo escreve, tá bom? Que mais? Qual é o propósito da carta? E aí eu quero ler com vocês aí um pouquinho o slide diante de vocês aí. O propósito da carta. Paulo escreve aos Filipenses para louvar a Deus, para agradecer a Deus
pelo crescimento espiritual daqueles irmãos. Então, esse tipo de gratidão, né, essa expressão de Paulo, que acontece em Filipenses, né, acontece também em outras cartas, especialmente também aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Paulo também louva a Deus por este crescimento dos irmãos. E com Filipenses não é diferente. Tá? É uma carta um pouco diferente, que a gente vai falar em alguns aspectos, mas nesse sentido, Paulo escreve também para louvar o Senhor por este crescimento e encorajá-los à unidade, à alegria e amor no serviço a Cristo e no serviço um ao outro. Esses dois aspectos a gente vai falar um pouquinho nesta manhã, que é uma das ênfases da carta aos Filipenses, né? A pessoa de Jesus e a pessoa do outro. Então, no serviço a Cristo e no serviço ao outro, um ao outro. E dentro deste contexto, desenvolvermos unidade, alegria e amor. A carta de Filipenses, né, quem já deu uma lida aí, né, nesses 4 capítulos, é uma carta muito pessoal, considerado por alguns como a carta mais pessoal de Paulo, né, por tudo aquilo que ele escreve na carta, né? E ela serve como uma espécie de modelo, né, para as igrejas locais, no que especialmente? No tocante ao sustento missionário. O pano de fundo, vocês vão ver comigo dos slides, né, tem a ver com essa questão missionária, com a obra missionária, com o sustento missionário, com o relacionamento entre igreja e o obreiro. E ela destaca essas duas questões que eu falei para vocês, né? A base da unidade e da alegria. Eles tinham um alvo comum, que é o conhecimento de Jesus, que é a pessoa de Jesus, e tinham também uma questão do trabalho comum, que é o bem-estar do outro. Então, imagine um pouquinho comigo, né? Pense nessas duas questões, né? O alvo comum era Cristo e o trabalho comum era o bem-estar do outro. Então, daí vocês imaginam, né, a realidade de um ambiente assim na igreja. Tá? Por isso é uma carta pessoal, né? Vocês vão ver comigo nos slides que não há nenhuma crítica, né? O Paulo coloca algumas questões, alguns problemas, claro que tem que acontecer, porque a igreja é formada de pessoas e pessoas são pecadoras, mas o pano de fundo da carta é de louvor, de gratidão, né? E de encorajamento para que permanecessem, continuassem nessa mesma toada, né? De alegria, de amor, de unidade, com essas duas questões aí que a gente vai enfatizar um pouquinho hoje, né? Cristo e o outro. Então, guarde na sua mente essas duas questões, ou essas duas palavras, se posso dizer, né? Guardem essas questões aí. Duas palavras-chave, duas ênfases chaves do livro, né? Que é Jesus Cristo e o outro. Jesus Cristo e o outro. Tá bom? Então, enfatizando com vocês, conforme está no slide, né? Alvo comum, conhecimento de Cristo. Trabalho comum, o bem-estar do outro. Quando essas realidades acontecem em nossas vidas pessoais, quando essas realidades acontecem na vida da igreja, né? Creio sinceramente que a presença do Senhor, a bênção do Senhor, ela é muito mais notória, né? Muito mais destacada nas nossas vidas, quando nós temos também essas realidades, né? Esses dois elementos, né? Jesus Cristo e o outro, tá bom? Então, guarde isso no coração, que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo desta manhã.
Tá joia? Próximo aí, Paulinho, por favor. A igreja. E aí, Atos capítulo 16. Abram lá comigo, quem está aberto aí. Tá? Quando eu falei. Foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária dele. Atos capítulo 16. É aquela passagem que Paulo queria ir para um lugar e o Espírito não permitiu que ele fosse. Então, se você ler comigo Atos 16, a partir do versículo 6, Atos 16, 6, vai mostrar essa realidade do Espírito Santo dirigindo essa situação e mostrando para ele aonde Paulo deveria ir. Então, o versículo 6 de Atos 16 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aí, a partir do 11 em diante, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrata, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E aí, a partir do 14, tem a conversão de Lídia, né? Então, o que era Filipos? Uma cidade pequena, fundada pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, eu acho que todos nós conhecemos, né, no sentido de já ter ouvido falar, e tornou-se uma colônia romana, um posto militar com privilégios especiais. Então, era uma colônia romana, todos que moravam em Filipos, né, eram também tidos como romanos, né, tinham privilégios especiais pelo fato daquela cidade ser uma colônia romana. A relação de Paulo com a igreja sempre foi íntima e cordial. Depois de tê-lo ajudado financeiramente por 2 vezes, antes da epístola ser escrita, então, por 2 vezes a igreja já tinha ajudado, sustentado, e ela se relacionava com o missionário, com Paulo. Mas ela soube que Paulo havia sido preso, né, em Roma. E aí o que ela faz? Ela envia Epafrodito com uma outra oferta. Então, por 2 vezes, a igreja já tinha sustentado, colaborado com a vida de Paulo, e ao saber que ele se encontrava em dificuldades na prisão, então ela envia Epafrodito com uma outra oferta. Por favor, Paulo. Então, Filipenses, a carta aos Filipenses é esta carta de agradecimento. Então, a igreja já tinha sustentado, ajudado a Paulo outras 2 vezes, e agora a carta de Filipenses é esta carta de gratidão por essa oferta que Epafrodito foi levar. E é a carta mais pessoal, mais carinhosa de Paulo a uma igreja. Quando ele estava em Roma, Epafrodito adoeceu gravemente e quase morreu. Versículo 27 do capítulo 2. Então, se você quiser ler comigo lá, deixa o dedinho aí em Atos 16, vai lá para Filipenses, só para a gente confirmar um pouquinho desse contexto.
Filipenses 2, 27, fala assim: com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Epafrodito, que é o enviado da igreja para levar a oferta até Paulo na prisão, ele fica muito doente. Tá? A doença, como ele fala aqui, gravemente quase morreu. E depois da recuperação de Epafrodito, Paulo envia ele com essa carta de volta. Tá? Então, este é o contexto da carta. Tá bom? Paulo está preso, a igreja envia Epafrodito como oferta. Este homem, Epafrodito, fica muito doente, e logo que ele se recupera, Paulo manda ele de volta para Filipos, levando esta carta que nós estamos lendo. Então, ainda que um pouco velados, né, como eu falei, alguns problemas na igreja. Tá? E sempre acontece. A gente vai falar um pouquinho, né, tirar algumas lições dessas questões ao longo da carta hoje. Então, tinha rivalidades, tinha ambições pessoais, né, tinha o ensino dos judaizantes, capítulo 3, vai falar dos cães, né? O perfeccionismo para alguns, né, quando ele fala da perfeição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E a influência dos falsos mestres, né? Lá no capítulo 3 também, os chamados cães que Paulo coloca no capítulo 3, tá bom? E eu acho que é o último slide aí. Na carta, como eu falei, né, há correção, mas não uma crítica severa. Então, Paulo vai tratar de algumas coisas, mas Paulo o faz não de maneira severa, né? Ele faz corrigindo, ele faz com um jeitinho muito especial, porque era um povo amado, era um povo que estava caminhando firmemente com Jesus Cristo, mas que, como nós falamos, né, nós todos somos pecadores, então algumas questões sempre são tratadas e orientadas para que sejam corrigidas. Então, os avisos aqui que Paulo coloca, eles são profiláticos. O que é isso? Eles são preventivos, né? Eles são orientadores, eles não são uma questão mais severa, cirúrgica, né? Os exemplos que Paulo coloca são todos positivos. A gente vai olhar 4 exemplos, né? Um, claro, totalmente pela pessoa de Jesus, mas os outros são 3 pessoas que a gente vai olhar um pouquinho nesta manhã. Né? Então, há um tom afirmativo na referência às pessoas, né? São exemplos positivos. A única exceção é o capítulo 3, quando ele fala dos cães, ele fala dos judaizantes, ele fala dos falsos mestres. Tá legal? Então, basicamente, é assim que esta carta, eu queria que a gente guardasse um pouquinho o pano de fundo. Tá joia? Tá bom? Então, é a carta mais pessoal de Paulo, é uma carta muito carinhosa. Atos 16 é o pano de fundo desta carta, historicamente falando. É uma carta que vai nos deixar muitos exemplos, orientações sobre a questão missionária, tá joia? A gente vai perceber um pouquinho aqui como é que a igreja começa, tá bom? E aí, a partir disso, a gente vai olhar um pouquinho cada capítulo, tá bom? Então, Bíblia aberta aí, que eu vou, dentro do possível, fazer algumas perguntinhas para vocês. Então, voltem lá um pouquinho para Atos 16. Como que a igreja começa? A igreja começa a partir aí do versículo 14 que nós lemos, quando fala da conversão de Lídia. Né?
Então a igreja começa com a conversão de uma asiática, né? Ela era da Ásia, de Tiatira. Tiatira é uma daquelas cartas lá de Apocalipse, lembram? Das igrejas de Apocalipse, né? Então, a conversão de Lídia, então era alguém lá da Ásia. Tem também, não fala de conversão, mas fala da libertação, a partir do versículo 16, de uma jovem possessa de espírito adivinhador, e aí Paulo é um instrumento de Deus para que ela seja liberta. O texto não fala que ela se converte. Se você ler comigo lá, no versículo 18, estão comigo aí, todo mundo junto? Estou indo muito rápido? Se tiver, é só falar. Levanta o dedinho assim. Vai falar, Valmir? Não? Tá bom. No versículo 18, vai assim: isso repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aí depois há um conflito, né? Porque isso era lucro, né, para as pessoas lá de Filipos, né? E por causa disso, Paulo é arrastado, Paulo e Silas vão para a prisão, e aí depois acontece o terremoto, e aí sim há mais conversões. Então nós temos a conversão de Lídia. Não sabemos se essa jovem foi convertida, o texto não fala, tá? É possível, mas o texto não fala. E depois há a conversão do carcereiro, né? Nós conhecemos essa história, muito conhecida nossa, ao terremoto, né? E aí o carcereiro se converte, depois fala que Paulo é abençoado, ele é servido, leva para a própria casa, né? A família do carcereiro também, né, conhece o Evangelho, e aí tem a conversão, então, de uma mulher da Ásia, tem a conversão de um que parecia ser romano, né, carcereiro, e assim começa a igreja, tá bom? Com esses que nós lemos aí a partir de Atos, capítulo 16. Tudo bem até aqui, queridos? Então vamos lá para Filipenses. Olhamos o pano de fundo, olhamos o contexto em Atos, né, que fala das viagens missionárias. É sempre importante a gente localizar, né, a igreja, localizar o contexto histórico dentro das viagens do apóstolo Paulo. Muito bem. Quem era a igreja? E aí a gente vai, juntos agora, quero com vocês, estar tirando algumas lições para a nossa vida. Tá bom? Como eu falei, é uma carta muito especial, né, que eu acho que todos nós já lemos e conhecemos, mas tem algumas lições muito importantes para a nossa vida, e eu queria enfatizar para quem já talvez tenha estudado, mas para quem não, vamos descobrir juntos algumas questões muito especiais nessa carta. A igreja aos Filipenses, ela era uma igreja parceira, era uma igreja missionária, tá bom? Era uma igreja que investia no obreiro, investia no missionário, na missionária. Então, era uma igreja que se envolvia com a obra missionária. Tá? Era uma igreja portas para fora, tá bom? Era uma igreja que tinha os seus olhos voltados para fora, como nós lemos, né? Na questão do contexto, na própria realidade de como ela começa, Atos 16, e depois o contexto, como é que aconteceu, qual era o propósito da carta de Paulo aos Filipenses. Então, era uma igreja que se preocupava com o missionário, que ela mandava oferta, que ela se relacionava com ele,
que ela sustentava o missionário aonde ele estivesse, até pelo fato de, ao saber que Paulo estava preso, ela tomou atitudes, né? Ela fez o que podia fazer, que era se preocupar com como é que Paulo estava vivendo, como é que ele poderia ser ajudado neste momento de dificuldade da sua vida que ele estava passando. Então, é um exemplo para nós de relacionamento entre igreja e o missionário. Não é apenas uma questão de envio de ofertas, né? Não se resume a essa realidade apenas, né? Mas assim ao relacionamento, ao investimento, à preocupação, né? A essa questão toda que envolve esta ligação igreja-missionário, missionário-igreja, tá bom? Então você vê isso desde o início lá, quando você lembra de Atos capítulo 13, você vê que a igreja estava servindo ao Senhor, né? E aí o Espírito Santo fala assim, envia Paulo e Barnabé, né? Então, o texto lá de Atos 13 mostra isso, e aí Paulo e Barnabé são enviados pela igreja, vão para fazer o trabalho do Senhor, mas este relacionamento, ele continua existindo, eles não foram, né? E depois nenhum contato, pelo contrário, eles são enviados, né? A igreja os envia, mostra essa ligação entre o missionário e a igreja local, e depois, na continuidade dos textos bíblicos, mostra que depois eles voltam, né, para dar um relatório, para contar o que Deus estava fazendo, do que Deus havia feito através da vida deles nas viagens missionárias. Então, o que eu quero destacar para nós é essa questão do relacionamento. Tá? Não se limita, né, apenas uma questão de enviar o dinheiro, tá? Mas uma questão mesmo relacional. E isso é muito importante. Então, era uma igreja parceira, tá? Mas que, apesar disso, né, tinha os seus problemas. O que eu quero destacar para a gente? Ela tinha seus problemas, isso todo lugar, né, toda igreja tem, mas o que é legal na carta aos Filipenses, né, é que havia uma exortação de Paulo, né, para que eles não gastassem energia internamente. Né? Não gastem energia internamente, gastem energia servindo aos outros, gastem energia servindo a Jesus, gastem energia se envolvendo com as pessoas, com a obra missionária. É este o grande encorajamento de Paulo, por isso que é um encorajamento à unidade, à alegria, ao amor, né? Que Paulo escreve a uma igreja que tem esta visão missionária. Leia comigo o versículo 5 de Filipenses 1. Diz assim na minha versão, Filipenses 1, 5. Pela vossa cooperação no Evangelho. Quando? Desde o primeiro dia, até quando? Até agora. Então, qual é uma primeira implicação, a primeira lição para a nossa vida aqui? Vida pessoal e vida como igreja. Tá? Uma igreja que tinha constância na cooperação do Evangelho. Tá? Era uma igreja que tinha constância na cooperação com o Evangelho, na cooperação com o missionário, no relacionamento com o missionário. Era uma questão de constância. Ele fala que eles cooperavam no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, queridos, uma primeira lição para a tua vida e para a minha vida. Há que ter em nós constância na cooperação do Evangelho. Tá?
individualmente e também como igreja. Tá bom? Nós temos que ser constantes, perseverantes. O texto aqui de Paulo, ele fala que a igreja começou e continuava. Né? Por que eu falo isso? Né? Porque tem muita gente, né? Tem muitos irmãos, né? Que começam, né, a cooperação, mas depois eles param no meio do caminho. Então, aquela assim, eu coopero pelo entusiasmo, né? Mas esse entusiasmo, ele pode, por alguma razão, até diminuir no meio do caminho, e por conta disso, a gente para, né, esta cooperação, né, este relacionamento, este investimento na vida dos missionários. Isso não pode acontecer. Tá? Isso não pode ser na minha vida pessoal e nem na vida da igreja. Tá certo? Tá bom? Tirar daí qualquer tipo de situação excetiva, né? O normal, né? A questão saudável de amor, de unidade, de alegria, de questão de envolvimento com a obra missionária, é de uma igreja que constantemente, perseverantemente, ela tem cooperado, investido na vida de pessoas, na vida de agências, qualquer coisa que seja. Tá? Mas é importante que nós sempre possamos nos manter constantes. Tá bom? O texto novamente fala que ele era do início até agora, até quando a carta foi escrita. Tá bom? Então, isso tem que acontecer conosco. Tá? Nós não podemos começar e parar. Tá? Se acontece alguma questão excetiva, né, alguma exceção, pode até existir, né? Mas isso tem que ser realmente colocado diante do Senhor para que essa constância ela continue. Tá bom? Eu não posso me envolver com a obra missionária por entusiasmo, aquela coisa assim, a menos que seja uma coisa pontual. Tá? A questão pontual, ela existe. Tá certo? A gente pode ajudar, abençoar uma pessoa, uma família, ou quem quer que seja, pontualmente. Tá certo? Mas quando se trata de relacionamento pessoal, quando se trata de missionário, né? Família missionária, quem quer que seja, de uma igreja local, tá? Isto é algo que é necessário constância. Então, nós temos que constantemente estarmos investindo e nos relacionando. Nós não podemos começar porque eu achei muito bacana, né? Achei muito lindo o que estão fazendo, e aí eu me proponho a começar e depois parar. Tá bom? Então, eu olho para o versículo 5 e eu aprendo que essa constância é uma lição que a carta aos Filipenses dá para mim. Tá bom? Posso falar uma coisinha, pastor? Oi, pode, Dira. Quase no primeiro dia, né? Primeiro dia até agora, é interessante que a gente vai lá para Atos, né, onde o senhor estava levando a gente, e aí fala de Lídia, né, que quando Lídia se converte, no versículo 14, né? Aí a Lídia se converte, e aí no 15, depois que ela foi batizada, ela e a sua casa, ela disse assim: se havemos julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Para mim, esse já foi assim, sabe, o primeiro dia de Lídia ter tido isso. Olha, se vocês acreditam que eu sou convertida mesmo, que eu já sou uma da família, então quero que vocês fiquem na minha casa. Eles foram constrangidos. Então não foi uma coisa assim que ela fez o convite e Paulo entrou. Teve aqui alguma coisa. E aqui, eu talvez, né, agora sim, a gente tirando lições, né, eu fico imaginando essas Lídias na igreja, sabe? Porque se ela nasceu de novo e já com esse ministério, digamos assim, né, de hospitalidade, de ajudar a obra missionária, eu fico imaginando ela dentro dessa igreja dos filipenses, assim, agitando esse negócio o tempo inteiro, sabe? Então,
como essas pessoas também são, assim, fundamentais no nosso meio, não é? Porque, por exemplo, tem gente que vai contribuir sem ter o dom de contribuir, mas vai contribuir, não precisa ter o dom de contribuir, né? Tem gente que vai cooperar com a obra missionária, mas não tem assim, no seu ímpeto, no seu temperamento, no seu jeito, esse viés de ficar o tempo todo falando disso, tal, como a gente pode citar aqui, porque é um exemplo positivo, a irmã Lúcia, por exemplo, né? Nem todo mundo é como ela. E como é importante essa figura, né, ou essas peças estrategicamente colocadas pelo Senhor na sua igreja local, e da gente respeitar essas pessoas, da gente respeitar esse ministério, como o Senhor também, que como um pastor, o Senhor está sempre, sempre, sempre trazendo essa questão de missões para o nosso. Porque o senhor sabe que tem gente aqui que segunda-feira vai arrumar o barco, vai trabalhar no estaleiro, o senhor sabe que tem gente aqui que vai, né, para o escritório. Então, essas pessoas trazendo sempre isso para o seio da igreja, assim, para, né, o nosso cerne, assim, muito interessante. Eu acho que eu atribuo um pouco isso a Lídia, essa fala de Paulo, e dessa igreja ser uma igreja missionária, assim, pessoas como ela, né? E aí a igreja foi crescendo já com isso, já foi crescendo com essa visão missionária, né? Legal, é verdade. Ela foi crescendo com essa visão missionária, né? Era gente daqui, gente de lá, espaçado, né? Como eu falei, né? Ela era de outro lugar, mas já ao se converter, né? Já tem, como você falou, essa questão de poder estar junto, de ser como uma família, de servir, né? Muito legal essa ideia, né? De você contribuir com aquilo que você pode fazer, né? A gente sempre fala sobre isso, né? A gente olha para os versículos bíblicos, para as passagens bíblicas, e a gente percebe na palavra, né, de que a questão missionária ela é muito mais do que uma questão financeira, né? Envolve, claro, porque nós precisamos disso para sobreviver, né? Mas a gente percebe que numa boa parte de momentos, né, não é o metal, vou dizer assim, né? Não é o metal que é o mais importante, né? É realmente o relacionamento, é a questão de estar junto, de oração, de se preocupar, de hospedar, de ter um ombro amigo, enfim, coisa de ouvir, né? De repente você apenas ouvir ou poder falar, né? A obra missionária ela é muito ampla mesmo, né? Muito ampla. Então, quando a gente olha para essa realidade, o que eu quero destacar para mim e para você é essa questão do relacionamento, né? A igreja missionário, né? Missionário igreja, né? Então isso é fundamental para a gente. É fundamental porque envolve todo dia, semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Essa realidade é fundamental para a gente, né? Então, quando se fala quando eu destaquei a questão da constância, essa constância no envolvimento, que envolve, claro, né, a questão financeira, não há dúvida, né? Como eu falei, o pano de fundo da carta, né, é uma carta de gratidão pela oferta missionária, né? Mas é uma igreja que sabia o que estava acontecendo com a vida de Paulo, tanto que, puxa, ele está preso, nós precisamos tomar uma atitude, né? Então, é legal pensar dessa maneira, né, de que cada um podendo servir de alguma maneira, de tal jeito que o missionário, a missionária, a família, ela se sinta amada, né? Se sinta parte deste processo todo. Então, é legal te olhar para essa idade, assim, como é que começou a igreja através de Lídia. Muito legal, obrigado, Adira. Outra questão que eu queria destacar, ainda dentro do capítulo 1, lá de Filipenses, é o versículo 9. Eu queria destacar uma questão para a gente aqui,
a oração que Paulo faz, né? Versículo 9 de Filipenses 1, ele fala assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo estava preocupado, né, no bom sentido, né, com a igreja. Por isso que eu quero destacar essa troca, né? A igreja com Paulo, Paulo com a igreja. Olhe a oração de Paulo, a oração que Paulo faz, né, pelos irmãos, né? O amor aumentando mais e mais, aprovando as coisas excelentes, sedes sinceros, irrepreensíveis, imaculados para o dia de Cristo. O que eu queria destacar para você e para mim é que, assim como Paulo faz a oração para os filipenses, né, isto vale para você e para mim. Né, o que nós também precisamos, né, devemos viver na expectativa, na dimensão da segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Este é um fator encorajador para nós. Tá? É um fator que me encoraja, que me dá esperança. Tá? E que, por todos esses aspectos, né, encorajamento, esperança, tudo aquilo que o Senhor faz no nosso coração, isso entendo eu que é um fator que me impulsiona cada vez mais para a obra, para falar de Jesus, para tornar Jesus conhecido entre as pessoas, entre os povos, entre as etnias, entre as nações. Tá? Então ele fala, olha, que o vosso amor aumente, o pleno conhecimento, para aprovar as coisas excelentes. Para que nós nos preocupemos com aquilo que é excelente, para que nós nos preocupemos, para que nós de verdade nos envolvamos de todo o coração, né, com aquilo que é excelente, com aquilo que é eterno. Tá? E isto nós sabemos, né, falar de Cristo, anunciar Jesus às pessoas, né, e para ser sinceros e inculpáveis, irrepreensíveis. Então, nós precisamos viver, né, nessa dimensão da volta de Jesus. Isso tem que ser para nós um fator encorajador, né? Tem que ser como que um vetor para nós, né? Um alvo, né? Assim que Paulo fala, né? Ele faz uma oração, parece uma oração meio complicada para nós, né? Cheio de percepção, de conhecimento, cheio do fruto da justiça, mas ele está falando para o dia de Cristo. Né? Então, pensemos nisso também, né? De que nós possamos viver cada vez mais aprovando o que é excelente. Não é nós aprovando as coisas, mas o que Paulo está dizendo assim, olha, se preocupem, pensem nisso, se envolvam com o que é excelente, né, com o reino, né, com as coisas de Deus. Enquanto nós temos como alvo as coisas de Deus, enquanto nós temos como alvo servir ao Senhor, isto é o foco da nossa vida, enquanto nós temos isso como foco, nós vamos vivendo. Nós trabalhamos, nós fazemos isso e aquilo, mas o nosso foco é o que está diante dos nossos olhos. Então, para alcançar, né, aquele alvo, aquele foco, Deus vai fazendo isso do nosso dia a dia, trivial, comum do nosso dia a dia. Tá? Mas o nosso desejo maior mesmo é que enquanto fazemos isso, aquele alvo seja alcançado, tornar Jesus conhecido, anunciar
o Senhor entre as nações, compartilhar de Jesus no meu dia a dia. Tá? Então, isso tem que ser para nós a aprovação das coisas excelentes, tá bom? Então, é viver na dimensão do retorno de Jesus, da volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, fica aí um grande encorajamento, né? Eu entendo isso como um fator de encorajamento, em outros aspectos, um fator de alerta, né? Um fator de desafio do Senhor para nós, mas eu entendo que é essa expectativa linda, saudável, né? Amorosa, né? Da volta do nosso Salvador, em que move, né? O meu dia a dia, move aquilo que eu faço para Ele, aquilo que eu faço por meio dele, aquilo que eu faço nele, tá bom? Então, pensemos nisso, né? Deus deixou esta oração de Paulo aqui, né, para você e para mim, para que a gente pense um pouco nisso, para que a gente viva também nesta dimensão, tá bom? Depois Paulo vai falar, ainda dentro do capítulo 1, ele vai compartilhar um pouquinho para nós de passado, presente e futuro. Aí eu queria tirar algumas lições para você e para mim. A partir do versículo 12 do capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E, novamente, vamos olhar juntos, né, para aquilo que Paulo deixou escrito. Ele fala assim, olha, o que aconteceu comigo contribuiu, abriu porta para o Evangelho, abriu porta para o progresso do Evangelho. Agora, eu queria que você pensasse junto comigo como Paulo estava pensando. O que ele está dizendo aqui, ele fala assim, olha, o que aconteceu comigo, né, e olha que, se você olhar para 1 Coríntios capítulo 11, né, e tantas outras passagens que você conhece, ele vai dizer que as dificuldades, né, abriram porta para o progresso do Evangelho. Então, é olhar para as realidades da vida, né, não em uma perspectiva humana, mas uma perspectiva divina. Né? É assim que a gente deve olhar a nossa vida, a situação da nossa vida, aquilo que acontece conosco. E Paulo enfatiza isso. Ele fala, olha, as coisas que têm me acontecido, deixa eu dizer para vocês, contribuíram para o progresso do Evangelho, abriram porta para o Evangelho. Lembra quando ele falou isso em Efésios? Nós estudamos Efésios já, lá no finalzinho do capítulo 6, ele fala, orem comigo, orem por mim, para que Deus abra portas para o Evangelho. E ele entendia que o que acontecia com ele abria a porta. Né? Então, ele vai passar por dificuldades em Tessalônica, ele vai ser espezinhado em Tessalônica, ele vai ter problema de naufrágio, né? Ele vai lutar com feras em Éfeso, né? Ele vai ser açoitado, ele vai ser preso, como é onde ele está aqui, mas ele fala, olha, essas coisas, essas situações contribuíram para abrir porta para o Evangelho. E se você continuar comigo a partir do versículo 12, o 13, ele fala assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Como é que ele ia alcançar a guarda pretoriana? Como é que ele ia falar, tornar Cristo conhecido a milhares de soldados? Como é que Deus fez isso? Deus mandou ele para a cadeia.
né, Deus permitiu que ele fosse preso. E aí ficou um bom tempo lá, né, e aí ele fala que a guarda pretoriana, né, conheceu o evangelho através das cadeias dele. Se você imagina comigo aqui, Paulo chega lá diante da guarda pretoriana, alguma coisa assim, e fala: olha, eu vim aqui para pregar o evangelho para vocês, tá bom? Eu posso? Estou imaginando, né? Ele podia ser espezinhado, né? Podia falar assim: rapaz, sai daqui, rapaz, tem uma coisa mais importante para fazer, ou alguma coisa do gênero. Imagine isso, né? Então, como é que Deus fez? Deus mandou ele para lá, e aí ele ficou preso lá. E vocês conhecem o povo, já devem ter ouvido ou lido, né, que ele ficava preso com gente do lado dele, né? Então, os soldados tinham que ficar ao lado de Paulo. Então, não tinha jeito, eu tinha que ouvir falar, né? Imagina assim, ó, eu estou me colocando no lugar de soldado, né? Assim, rapaz, agora esse cara só vai falar de Jesus. Aí eu vou ter que ficar aqui todo o meu, como é que fala? O período que... esqueci a palavrinha agora. Né? Fala aí. Fugiu Plantão, tudo. O meu plantão. Né? O meu plantão aqui agora é ficar do lado de Paulo. Né? Eles tinham os plantões, né? Fazia aquele rodízio. Né? Então, não tinha jeito. Eu estava lá amarrado do lado de Paulo. O que você acha que Paulo falava? Exatamente isso que Paulo falava. Ele falava de Cristo. Né? Então, como é que Deus aprove a Deus? Né? Enviar Paulo para lá. Né? E por isso que ele fala: eu estou na prisão, rapaz, mas olha, eu estou falando de Cristo. Né? Eu estou anunciando para a guarda pretoriana. Então, é essa maneira que Deus permitiu que aqueles soldados que, teoricamente, não ia ter contato com missionários, não ia ter contato com as pessoas, não ia ter contato com Paulo, né? E aí Deus envia Paulo para a prisão. Há uma frase de um autor que ele fala assim: tem hora que a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Tem hora que a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. E ele fala isso no versículo 22, né? Quando o versículo 22 ele fala assim: olha, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Né? Paulo fala assim: estar com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Mas eu tenho expectativa, né, que ele vai dizer nesse capítulo, de eu ainda ser libertado, porque há muita gente que ainda precisa ouvir do Evangelho. Então, pode parecer meio difícil, estranho, né? Mas a face do Senhor é sorridente, né? Mesmo em meio a uma prisão, né? A uma providência do Senhor que às vezes nós não entendemos. Tá bom? Eu queria lembrar, né, do Serjão, usando um exemplo contemporâneo para nós. Eu lembro muito da frase dele. E você lembra do Serjão, né, primo da Miriam, missionário da Meva? Anos atrás, um pouco antes, aí não sei quanto tempo atrás, ele teve um infarto que nem eu. Né? Ele estava lá em Boa Vista, veio para São Paulo, tal, e, bom, esse é o contexto, né? Mas ele pôde falar do Evangelho para um médico que se converteu. Um médico. Dos que o assistiram, não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que ele contou para mim de que um médico que se converteu quando ele pôde compartilhar do Evangelho. E a expressão dele foi assim: Deus me mandou para São Paulo para poder compartilhar o Evangelho com este médico. Né? Acho que o médico também compartilhou alguma coisa dessa realidade. Então,
aos nossos olhos, tá? Vou dizer assim, na minha perspectiva, né? Talvez esse médico, por conta de toda a realidade, né, de trabalho, não tivesse contato com o Evangelho, ouvir falar do Evangelho. Então, precisou que Deus, né, desse uma providência na vida do Serjão para que ele viesse para São Paulo e pudesse compartilhar o Evangelho com uma pessoa. Né? São providências de Deus que nós não entendemos, não encaixa na nossa cabeça, mas é Deus. Deus amou o médico através da doença do Serjão. Tá bom? Então, essa frase deste autor me chama a atenção, né? E falei, embora a providência possa parecer carrancuda às vezes, né? A face do Senhor é sorridente sempre. Alguém ia falar e eu cortei? Pastor, eu queria falar. Alerta para nós, né, também, porque assim, a gente, às vezes a gente fica falando das outras pessoas e a gente não calça o sapato. Nós, muitas vezes, a gente fica assim, imagina se Paulo, eu fico imaginando Paulo chegando aqui na MEAP amanhã, com o currículo dele embaixo do braço. E aí ele falasse assim, eu fui preso, eu fui um homem que eu fui para a cadeia, né? Aí, e outras coisas mais, né? Fui lá para Jerusalém, briguei com Pedro, porque não sei o que lá, não quis saber do Timóteo na minha viagem missionária, porque se não serviu uma vez, não serve mais. Se ele começasse a falar assim, e aí eu fico pensando, será que a gente ia querer Paulo no nosso grupo de missionários, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muito essa tendência, até escrevi aqui no começo, quando você estava falando de Atos, né? Até essa questão dele estava tentando ir para a Ásia, dava errado, porque na verdade Deus queria que ele fosse para Macedônia. Muitas vezes a gente tem a tendência, vou falar por mim, né? Eu tenho a tendência de falar assim, ele não está ouvindo Deus, Deus não está abençoando, porque se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, estava dando tudo certo. Quer dizer, quando dá tudo certo, é Deus. Aí, quando começa a ter algum problema, alguma situação assim enviesada, é quem, então? Né? Então, a gente tem essa resposta muito imediata das coisas, né? Sem ouvir Deus, sem ter essa sintonia fina com Deus, e a gente acaba, às vezes, assim, até em relação a missionários, a gente acaba até, assim, rotulando, pode até acabar com o ministério. Eu acho que talvez tenham hoje missionários que voltaram, sabe? Às vezes por causa de uma palavra dessa, ao invés de ter uma igreja por trás que não, deu errado, mas vamos continuar orando, vamos ver o que é, o que não é, mas já taxa como alguém que não é, que assim, que não ouviu Deus, ou que é um fracassado no ministério, entendeu? Então, é bem interessante, tanto no começo, né, porque Paulo era todo estrategista, ele era tão assim, ele devia ser um cara que andava com esse planejamento estratégico dele, assim, era a Bíblia e o planejamento estratégico, porque não deu certo o plano A, ele já tinha o plano B, não deu certo o plano B, ele já tinha o plano C, né? E nada funcionou, né? Imagina ele chegando na Macedônia, não tinha uma sinagoga, porque a estratégia de Paulo era chegar na cidade e logo procurar uma sinagoga. Exatamente. Sinagoga, né? Aí ele vai procurar um homem, provavelmente, para compartilhar o evangelho. Aí dá de cara com uma mulher. Quer dizer, tudo e no fim deu no que deu, né? Então, eu acho que é uma alerta para mim, não fazer julgamentos desse porte, né? Está sendo abençoado, Deus está com ele. Não está sendo abençoado, quem é que está com ele, né? Acho que me leva a isso, me remete a isso. Legal, Dira. É verdade, né? Lembrando o que você falou, e parece que tudo deu ao contrário, né? Dentro do normal de Paulo que a gente vê em outros momentos, né? Você lembrou da estratégia dele, né? E aparentemente, puxa vida, está tudo mesmo invertido do normal. Tem um autor chamado Jerry Bridges, que ele usa uma expressão quando fala da providência de Deus, e ele fala assim, né, de que nós muitas vezes achamos que quando fala assim, Deus manifesta a tua providência, vai ser algo bom, vai ser algo do jeito que eu esperava, né? Mas se eu falo que a providência de Deus, né, é dele, então ele faz do jeito que ele quiser, né? Então, a providência de Deus nem sempre é boa aos meus olhos,
é boa ao meu coração enganoso, mas é providência de Deus, né? Então, se eu tenho pedido que o Senhor manifeste a providência dele, eu tenho que estar sujeito ao jeito que Deus vai fazer. Então, legal, a gente corre mesmo esse risco aí de achar que quando as coisas saem fora do normal é como se eu ou qualquer outra pessoa estivesse fora, né, do caminho de Deus, né? Mas nem sempre é assim, né? É bom lembrar isso aí. Obrigado, Dira. Muito joia. Muito bom lembrar isso aí mesmo. Sem julgamentos. Novamente falando do presente, né? Falamos do passado, aquilo que Paulo coloca, e depois ele fala do presente. O que eu queria destacar para nós no presente aqui? O versículo 19, ele fala assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa, esperança, tal, ele continua. O que eu queria destacar para você e para mim, que eu aprendo aqui, né? De que, queridos, nós temos, né, como pessoa e como igreja, nós temos uma, entre aspas, agenda para cumprir. Paulo fala assim, olha, eu tenho essa expectativa de que o Senhor permitirá a libertação. Então, o presente de Paulo, o passado nós já falamos. Paulo assim, olha, tudo que aconteceu tem aberto portas para o Evangelho. E qual é o presente? Qual é o meu presente? Meu presente é que eu tenho uma tarefa para cumprir, eu tenho uma agenda para cumprir, né? Eu tenho um reino para servir, tá bom? Então, eu tenho que olhar para o meu presente nessa expectativa, tá? E naquilo que Paulo coloca aqui, tá bom? Ele fala, olha, estar com Cristo é bom? Claro, é incomparavelmente melhor, mas eu já não sei o que escolher, né? Por conta da realidade de que eu preciso servir ao Senhor, né? Eu tenho que anunciar a Cristo, eu tenho que me envolver com pessoas, como igreja e como indivíduo. Este é o meu presente, tá? Que é o que está diante dos meus olhos. E o que está diante de mim agora? O futuro, não conheço, mas o presente, o que é? O meu presente é que eu tenho, né, uma tarefa, eu tenho uma agenda, né, para cumprir. Então, vamos olhar para o nosso presente como Paulo nos ensina nessa carta e, novamente, especialmente com esta ênfase missionária. Tá? Eu quero que a gente guarde, né, o pano de fundo da carta, o histórico da carta, que é o que nós queremos enfatizar. Claro que isso envolve muita coisa, mas eu quero enfatizar apenas a questão missionária. Por isso que ele coloca no versículo 27 a questão de que a luta cristã, queridos, ela é coerente. Versículo 27, ele fala: vivei acima de tudo por um modo digno do evangelho, para que indo ver vocês, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes, num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tá? Então, esta é a nossa agenda, esta é a nossa tarefa, tá? Esta é a nossa luta cristã, tá bom? Que tem que ser coerente, e a coerência, o equilíbrio é estar juntos pela fé evangélica, tá bom? Então, eu queria que a gente olhasse para essa realidade do presente que Paulo coloca aqui para nós, tá bom? São algumas lições que eu queria que a gente tirasse do capítulo 1. Tá bom? Deixa eu fazer uma perguntinha simples, só para vocês participarem. Né? Você deve ter lido a carta, e eu queria fazer uma perguntinha rápida, não demanda muita polêmica, muito debate. Mas, por exemplo, versículo 15 do capítulo 1, fala assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade.
Perguntinha para todos nós. Eu posso fazer a coisa certa com a motivação errada? Eu acho que pode. Acho que pode, porque ele até está dizendo aqui na continuação, ele fala que até que não importa como está sendo anunciado o Evangelho. Paulo fala. O tanto que isso seja anunciado, ele fala no versículo 18. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, no pregado, quer pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Nós estamos falando de anunciar o Evangelho, tá? Não estou falando de heresia, não estou falando de distorções, estou falando do Evangelho. É aquilo que Paulo coloca aqui. Né? Será que a gente pode fazer a coisa certa com a motivação errada? Como igreja, por exemplo, como pessoa? O que vocês acham? Vamos tentar, assim, simplesmente trazer para o meu dia a dia hoje, né? Esse é um texto que, para alguns, né, já compartilhei Filipenses, até no seminário também, é um texto, às vezes, que as pessoas falam, mas o que será que Paulo está dizendo aqui? Né? O que será que ele quer dizer? Então eu posso pregar Jesus de qualquer jeito? Não importa. Novamente, nós não estamos falando de heresia. Se é heresia, Paulo vai falar aqui no capítulo 3, ele vai falar dos judaizantes, dos falsos mestres, ele vai chamar essas pessoas de cães. Mas aqui no versículo 15, ele está dizendo assim, ó, Jesus está sendo pregado por pretexto, de maneira sincera ou não tem problema, tá? Pregando o evangelho, tá bom, estou feliz. Então significa que eu posso pregar de qualquer jeito? Novamente, já falando do evangelho. E aí, o que vocês acham? Alguém já falou alguma coisa? Aqui o contexto, sei lá, eu acho que uma vez eu li sobre isso, que o pessoal talvez aproveitando que Paulo estava preso, para ficar famoso, assim, no lugar dele. Alguma vez eu li sobre isso, né? Deixa eu esperar, já que ele está preso, não pode sair por aí fazendo conferência missionária. O eleitor da vez, né? E aí o pessoal saía aproveitando essa oportunidade da prisão de Paulo, isso é horrível, né? Isso é horrível. E aí eu acho que Paulo está falando aqui do sentido, isso assim não abalava Paulo. Assim, é errado você querer pregar, vou aproveitar que o Márcio não está aqui, vou liderar de um jeito que vou ganhar dele, né? É horrível essa motivação. Mas aí Paulo está falando muito do coração dele, olha, eu não me importo, porque quem manda nisso tudo aqui é Deus. Deus já me impediu de fazer isso e aquilo quando ele quis, se Deus quiser impedir, esse camarada vai impedir também. Eu acho que ele não segurava, era um assunto que não estava nas mãos dele, não está nas minhas mãos controlar isso, eu vou entregar isso para Deus. Acho que é errado, mas ao mesmo tempo eu não posso me enrolar com essas coisas, né? Não posso ficar me entristecendo com essas coisas, né? Quando alguém quiser fazer alguma coisa assim, não com um coração bom, mas para me prejudicar, o que eu vou fazer? Paciência, né? Deus sabe, se Deus quiser impedir, Deus vai impedir, e é assim. Acho que é mais ou menos isso. Ele estava lá na cadeia, né? Vinha as informações, né? Paulo, você não sabe o que o fulano está fazendo. E aí Paulo falou assim, deixa rolar, está nas mãos de Deus. A gente volta para a providência de Deus, né? O jeito de Deus permitir que as coisas aconteçam, né? Ele vai falar no capítulo 2 um pouquinho, a gente vai entrar lá depois, ele fala de vanglória, né? Não faça as coisas por vanglória, por partidarismo, né? Então, existiam alguns, entre aspas, né? Pequenos probleminhas, né? Algumas questões que Paulo vai colocar lá, né? Mas eu lembro uma vez também que alguém, ao comentar sobre esse texto, né? E tentando aplicar, assim, para a igreja, né? Para as igrejas,
E esse autor colocou assim, às vezes a gente fica preocupado com essas questões, por exemplo, né, na nossa igreja, ele usou o exemplo dele lá, né, de uma outra igreja que de repente começa um trabalho perto da gente, né, e está ali falando do evangelho, né, querendo que a igreja dele cresça mais do que a nossa igreja, alguma coisa assim, mas ele está falando do evangelho. Mas a motivação, entre aspas, né, é que eles tivessem mais gente do que a igreja dele, esse pastor falando, né? Ele está pregando o evangelho, não é uma heresia. Só que a motivação dele não é boa, né? Mas aí Paulo coloca assim, não tem problema, está pregando o evangelho? Prega o evangelho. A motivação está errada? Quem vai julgar é o Senhor, né? Mas o que importa é que Cristo está sendo pregado, né? Então, aquilo que a Jandira falou, estou tranquilo, né? Cada um vive e faz a obra do Senhor do jeito que o Senhor capacita, né? Então, infelizmente, isso pode acontecer, né, de motivações erradas, né? Isso acontece às vezes também no nosso próprio ministério, né, dentro da igreja, você fazer as coisas com a motivação errada. Então, acho que isso é um perigo, e aí tem que estar sempre deixando que o Espírito avalie e sonde o nosso coração, tá? É legal, só para pensar um pouquinho que isso é um perigo que a gente pode correr, né? Ou de fazer, ou de sofrer, como a Jandira falou, né? De alguém fazer em direção a nós, e a nossa parte aí é Romanos capítulo 12, 19 em diante, e lá tem a resposta. Muito legal. Posso ir para o capítulo 2 aí, então? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Muito bem. Alguns probleminhas, né, como eu falei, na vida da igreja. Eu quero ler capítulo 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tá? Então, essas questões de partidarismo, vanglória, né, que talvez tenha a ver com aquilo que Paulo coloca lá para trás, né? Mas ele vai mostrar para nós de que tudo que fazemos tem que ser por humildade. E aí eu volto àquela segunda ênfase que falamos, né? A pessoa de Jesus e a pessoa do outro. Tá? Aquilo que falamos lá no início. Essas duas ênfases que Paulo coloca aqui. Cristo e o outro. Tá? Então, o que eu queria compartilhar com a gente? Às vezes, queridos, o que ele coloca aqui de que poderia ter problemas de vanglória, de partidarismo, né? Às vezes nós podemos ser, né, uma bênção porta afora, né? Mas às vezes causamos conflitos porta adentro, né? Então, uma das questões que Paulo vai colocar, como eu disse, é não gastem energia, né, internamente, né? Gastem energia, né, para tornar Jesus Cristo conhecido, né? Então, eu acho que é um risco que Paulo alerta aqui a gente, de que, às vezes, eu posso investir do outro lado do mundo, mas não investimos em quem está ao nosso lado. Às vezes eu posso ser uma bênção para quem está longe de mim, mas eu não sou uma bênção para quem está pertinho de mim. Né? Então, por isso que ele vai depois usar aqui, né, o primeiro exemplo positivo, né, que é a pessoa de Jesus Cristo. Né?
Então, essa questão eu acho que é importante para nos servir de alerta, né? Eu quero ser uma bênção lá fora, né? Nós estamos em campanha, né, de missões nacionais, né? Eu quero ser uma bênção para alguém ou para uma família, para um povo em nosso país longe, quero, né? Mas eu quero também ser uma bênção para quem está do meu lado, né? Para o meu irmão, para a minha irmã, né? Para quem está pertinho da gente. Então eu tenho que investir lá longe e tenho que investir do meu lado. Eu tenho que ser uma bênção lá longe, mas tenho que ser uma bênção ao meu lado. Isso é concomitante. Atos 1:8, vocês conhecem, né? É alguma coisa concomitantemente. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, né? Então, acho que é importante a gente lembrar disso para que não haja nem vanglória, não haja partidarismo, mas haja essa preocupação, né, de ser bênção aqui e lá e aqui, né, de investir aqui e lá e aqui, de ser bênção portão afora, né, no contexto nosso ali da igreja, portão afora, mas também sermos bênção portão adentro, tá bom? Então, acho que isso... E para mostrar essa realidade, para exemplificar o que Paulo coloca do versículo 1 ao versículo 4, ele fala de amor, ele fala de alegria, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Para exemplificar tudo isso, ele vai dar 4 exemplos. Primeiro, o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, do versículo 5 até o versículo 11. Qual exemplo é isso? É o exemplo de pessoas que pensaram no outro antes de pensarem em si. Então, pessoas que pensaram no outro antes de pensar em si mesmo. Então, essa ênfase que ele vai dar também na carta aos Filipenses, ele vai dar para nós exemplos práticos. Ele fala de Jesus, versículos 5 ao 11. Ele fala do próprio exemplo dele, próprio exemplo de Paulo. Leiam comigo o versículo 17 do capítulo 2. Ele fala assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ainda que eu esteja sendo oferecido como uma oferta, né, por libação, como uma oferta, eu estou feliz. Eu me alegro com todos vós. Tá? Então, Paulo está pensando no outro antes de si mesmo. É interessante, queridos, que a ideia ele está sendo sustentado, né, cuidado pela igreja. E ao enviar a carta, né, ele não apenas fala muito obrigado, ele fala isso mais no final. É no capítulo 4 que ele vai dizer assim: olha, obrigado pela oferta, louva a Deus por isso, tá? Mas os primeiros capítulos, ele vai dizer assim: olha, eu oro por vocês, né? A minha preocupação está em vocês, né? A minha vida, né, pode até ser oferecida como libação, como oferta, mas eu estou sendo abençoado por isso. Então, o próprio exemplo de Paulo é de alguém que pensou no outro antes de pensar em si mesmo. Tá joia? Depois, o exemplo de Timóteo. Timóteo, no versículo 20 do capítulo 2. Leiam comigo. Ou vou ler o 19 para entender. Ele fala assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses.
Então, o terceiro exemplo positivo que Paulo coloca de alguém que pensa no outro antes de pensar em si mesmo é Timóteo. E o quarto exemplo que Paulo coloca nessa mesma ênfase é Epafrodito, no versículo 25 do capítulo 2. Diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, o quarto exemplo positivo é do próprio Epafrodito, que nós falamos um pouquinho, vocês que leram, fala que ele, para servir o outro, para servir a Paulo e para servir a própria igreja, ele chegou às portas da morte, né? Ficou doente por conta desta realidade. Então, o que eu quero destacar para a gente? Né? No capítulo 2, Paulo vai mostrar de maneira exemplar, né? De maneira positiva e com exemplos práticos, essa ênfase. Queridos, nós precisamos pensar no outro antes de pensarmos em nós mesmos. Tá bom? Nós precisamos pensar no outro antes de pensar em nós mesmos. Eu já disse isso, acho que foi aqui na própria EBD, não lembro, né? Quando nós pensamos no outro, né, é uma maneira de Deus pensar em nós e cuidar de nós, né? Quando nós cuidamos do outro e Deus usa a nossa vida, usa a vida da igreja, né, para cuidar do outro. E deixa que Deus cuida de mim, que Deus cuida de você, que Deus cuida da igreja. Né? Então, estes exemplos que Paulo coloca aqui, né, mostra essa realidade de vida. Tá? A pessoa de Jesus, a pessoa de Paulo, a pessoa de Timóteo e a pessoa de Epafrodito. Como é que vocês estão de tempo aí? Querem que a gente vá o 3 e o 4? Dá para terminar? Talvez aí mais uns 10 minutinhos? Como é que vocês estão? Ou todo mundo com fome? O silêncio significa fome, é? Continua ou não? Vamos terminar? Ou deixa para a semana que vem? E aí a gente também passa um pequeno exercício para vocês. Eu vou trabalhar daqui a pouco. Ok. Então tá bom. Então vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. São 11h35. Vamos ficar por aqui então. E a gente encerra, se Deus permitir, o capítulo 3 e o capítulo 4. E se Deus permitir, já entramos em Colossenses. Tá bom? Outra cartinha pequena também, 4 capítulos. Dá para você ler. Tá? É um outro contexto. Tá? É um outro pano de fundo completamente diferente de Filipenses. Tá? Porque a carta aos Colossenses, você vai ver aí que ele vai escrever uma carta para uma igreja que ele não conhecia. Então, se nós estudamos Filipenses, que é uma carta pessoal, carinhosa, né? A carta aos Colossenses, claro, também é carinhosa, do jeito de Paulo, mas é uma igreja que ele não conhecia. Então, ele vai escrever a partir de relato que ele ouve. Um pouco diferente da carta aos Filipenses. Mas a gente pretende, então, terminar o capítulo 3, terminar o 4 e entrar em Colossenses, se Deus nos permitir, tá bom? Quero, como eu falei, na semana que vem também, ouvir um pouquinho do que vocês estudaram naquele material que eu mandei. Então, a gente começa a semana que vem, terminando o Filipenses, e, se Deus permitir, a gente entra em Colossenses, tá bom? A nossa ênfase vai ser capítulo 3 e 4. Então, eu queria pedir um pouquinho para você aí, se for possível, dar uma lida de novo,
né? E tirem algumas lições dos 2 capítulos. A gente compartilha um pouquinho, troca um pouco de figurinha naquilo que temos aprendido na palavra do Senhor. Tá legal? Muito bem. Ficamos aqui, então. Vamos orar para encerrar. Só queria destacar uma questão para nós. Vou tentar colocar aí um vídeo, pedir, o Paulo colocou isso a outra vez. Hoje é dia de ceia. Hoje é o primeiro domingo do mês, tá bom? Então nós teremos a ceia lá, presencial, e faremos como domingo, a ceia passada, nós faremos também a ceia, né, online, né? Então você que está me ouvindo, a gente vai colocar no grupo da igreja. Você que não pode ir na igreja, separe aí o seu pãozinho e um pouco de suco de uva para nós participarmos juntos do momento da ceia do Senhor hoje à noite. Tá bom? Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por estudar a carta aos Filipenses e aprender um pouco mais, especialmente na questão missionária, na questão do dia a dia da igreja. Pedimos a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor permita que nós, como igreja, e nós, como indivíduos também, nos envolvamos mais e mais com a obra missionária. Em nome de Jesus, ó Deus, que nos permita nos relacionarmos, investirmos tempo, conversa, oração, investirmos recursos também na vida daqueles que o Senhor tem chamado especificamente, a Deus, para o campo missionário, para a obra missionária, ainda que todos nós, ó Deus, sejamos chamados a orar, a contribuir e a ir. Então, Deus, em nome de Jesus, permita, Pai, que a nossa igreja seja transformada, desafiada, usada pelo Senhor neste propósito de tornar Jesus Cristo conhecido das pessoas que estão perto da gente e das pessoas que estão longe da gente. Então, Pai, que nós investamos recursos, tempo, para ser bênção na vida daqueles que estão perto, assim também na vida daqueles que estão longe. Essa é a minha súplica, a minha oração, com muita gratidão no coração por esta manhã, por esses amados irmãos que dedicaram este tempo a olhar com mais carinho, ó Deus, com mais tempo para a palavra do Senhor. Nos abençoa, Pai, neste dia, nossas famílias, dá-nos uma tarde abençoada pelo Senhor e permita, Deus, que à noite possamos nos encontrar presencial e online para adorar e cultuar ao Senhor de toda a glória. Oramos assim, gratos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Beijo no coração. Até mais à noite. Obrigado, Paulo.